Olá meus amigos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal e vamos trazer mais uma vez uma reflexão dentro da Palavra de Deus, tá bom? Porque que o nosso foco agora nesse canal é entendermos a Palavra de Deus, a vontade de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, tá certo? Sobre a vida da humanidade, porque Deus ele tem um propósito, ele tem um projeto. O primeiro propósito de Deus foi deixar o homem viver em paz na terra. Colocou ele dentro de um jardim, mas o homem veio a pecar, então Deus tirou ele de dentro do jardim e fez com que a partir dali ele viesse a ter que suar, né? Do suor do rosto ele ia ter que se alimentar a partir daquele dia, e veio também sobre o homem a sentença da morte, né? O homem veio do pó e Deus sentenciou ele a voltar para o pó novamente. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. O homem e a mulher, ele tem uma alma e um espírito, então eles precisam conservar a sua vida diante de Deus, sem se contaminar com o pecado. É possível? É possível, porque Deus disse sim na sua palavra: seja santo. Disse não, ele diz: seja santo porque eu sou santo. Então se ele disse para mim ser santo, é porque é possível eu ser santo, você ser santo, tá certo? Deus ele não quer que a gente ande por aí pensando que não é um pecador. Não, não é isso. Pecador, por que nós somos todos pecadores? Um dia desse eu vi até uma mulher, não sei se eu já falei isso num vídeo, mas um dia desse, passando uns vídeos na internet, eu vi até uma mulher mencionando, ela se denomina, ela se denomina uma seguidora, tipo uma seguidora mesmo de Satanás. Ela se denominou assim, se eu não me engano. E ela disse que todas as pessoas iam se perder realmente, né? Tão perdidas. E porque ela disse que está na Bíblia que todos pecaram e destituídos foram. Claro que está escrito mesmo na Bíblia, mas Jesus disse que aquele que tomar a sua cruz e seguir ele, né? Esse entrará no reino de Deus. De Jesus ele deu garantia de que aquele que renunciar ao mundo por causa dele entrará no reino de Deus. Leia o livro de Mateus que você vai entender que Jesus deu todas as coordenadas para que o homem, para que a raça humana possa ter o seu direito a entrar no céu. Jesus deixou tudo claro, não tem nenhuma dúvida na Bíblia onde a pessoa possa querer provar que a raça humana está condenada completamente. Não está. Aquele que se converter a Jesus Cristo, aquele que aceitar Jesus como seu Salvador e deixar suas práticas pecaminosas, né, se ele viver de tal forma, ele vai sim para o céu. E aquele que não vive de práticas pecaminosas e que é uma pessoa honesta, que faz tudo certinho, mesmo assim ele precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu lembro que uma vez, quando eu vi o vídeo da mulher, né, falando essas coisas, que as pessoas estão todas condenadas mesmo, eu lembrei que um dia eu estava trabalhando com uma pessoa da minha família, né, a gente trabalhava no serviço pesado, e aí ele falou que ninguém ia ser salvo, que todo mundo ia descer para o abismo. Ele usou uma palavra muito forte, né, e aí naquele dia eu fiquei muito com medo, porque nesse tempo eu não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Deus, então naquele dia eu fiquei com muito medo, mas hoje, graças a Deus, eu tenho paz no meu coração e sei que quem se converte e serve a Jesus Cristo até o final, esse tem a graça da salvação, tá certo? Não tenho dúvida disso, a palavra de Deus nos declara isso claramente. A palavra que eu quero te trazer hoje está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 18, e o versículo é o 9. E a Bíblia diz assim: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel, porque Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, mostrando para eles o que ele era capaz e o que ele é capaz de fazer. Porque quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, ele lançou pragas sobre o Egito, né?
E a última coisa que ele fez lá foi matar o primogênito de cada casa no Egito que não tivesse a marca do sangue que ele mandou com que fosse passado nos umbrais das portas. Se não me engano, está escrito assim, né? Quando o anjo passou lá naquele dia que não tinha a casa que não tivesse o sangue de um cordeiro, não tivesse uma mancha de sangue marcada, aquela casa, o primogênito, o primeiro filho que tivesse lá naquela casa, ia morrer, como aconteceu, né? Quando o anjo veio, a casa que não estava marcada de sangue morreu. Então, Deus aqui está fazendo o povo lembrar o que eles deveriam fazer. Ele estava lembrando aqui o povo de Israel o que eles deveriam fazer. Ó. Guardai os meus estatutos, ou seja, guarde os meus testemunhos. Lembrem-se dos meus testemunhos. Né? E andai, ó, ele disse, ó, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. A verdade. Tá certo? A gente precisa proceder diante de Deus com a verdade. Não enganando, não mentindo, não trapaceando. A gente precisa se consertar caso esteja fazendo isso ou fez isso e ainda não se retratou com Deus. Há uma necessidade de se retratar com Deus. É preciso a gente andar na verdade. Nós estamos num período, claro que já é mesmo as programações da vinda de Jesus, e essas coisas são proféticas, a gente não vai poder evitar, né? Mas cada um de nós pode fazer com que Deus venha se agradar de nós. É uma decisão nossa e é uma opção nossa fazer isso. Aquele que fizer, aquele que andar na verdade, porque essa palavra não ficou só lá para o povo de Israel, não, porque aquela geração que ouviu essa palavra aqui não existe mais naquela geração. Aquela geração já morreu há muito tempo. Então hoje está aqui nós e o povo de Israel. Então essa palavra, ela não parou lá naquela geração. Ela ainda hoje está aqui e serve para nós. Vou ler novamente. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. O tal justo. Então, aqui Deus está dizendo que se eu e você andar na verdade, nós vamos ser justificados por Ele. Por Ele, por Deus. Não, aquele dali e aquela dali, eles andam na verdade. Então eu vou os proteger. Eu vou guardar eles. Eu vou dar vida para eles. Né? Porque anda na verdade. Nós estamos num período muito tentador na questão da crítica. A gente é tentado todo dia a fazer críticas a coisas ou pessoas que a gente não conhece. Né? A gente passou por um período, a gente está vivendo ainda, porque passou campanhas, passou resultados, mas a gente vive um clima tenso, né? Onde existe dois lados. E o que está acontecendo diante dessas coisas? Nesses dois lados, há um desentendimento. Há um desentendimento entre pessoas que apoiam um lado esquerdo e pessoas que apoiam um lado direito. Tudo bem, defender aquilo que você acredita, aquilo que você quer, é um direito seu e é um direito meu. Agora, criticar pessoas que eu não conheço por causa disso é errado, não é andar na verdade. Por exemplo, eu votei num candidato X e o meu amigo votou no outro candidato. Aí, porque eu acho que o meu candidato tem que ganhar, eu vou criticar o meu amigo. E aí, se o meu candidato ganhar, eu vou mais uma vez criticar o meu amigo e mandar indiretas para ele, né? Porque
eu fui o vencedor, eu estou do lado vencedor. Ou então, se o lado do meu amigo, aonde ele apoiou, ganhou, então ele agora passa a jogar indiretas em mim, porque ele foi o vencedor e ele agora está num lado melhor do que o meu. Nada disso. Eu só vou concordar que você está realmente do lado certo se você estiver do lado de Jesus. Aí eu concordo que você está do lado certo. Mas se você estiver defendendo homens, somente homens, então você está precisando entender o que é Jesus, entender o que é Deus, entender o que é Espírito Santo. Temos direitos? Temos, mas não o direito de julgar. Por quê? Não somos advogados. Nós não somos colocados como juízes. Então, existem advogados, existem juízes. Se os advogados estiverem fazendo um papel dentro da verdade, eles serão julgados por Deus, né, como pessoas que andaram ou andam na verdade, né, que estão procedendo segundo a verdade. Se um presidente de um país governar a sua nação procedendo na verdade, ele será julgado por Deus como uma pessoa que anda ou andou na verdade. E o justo, diz Deus, o justo viverá. Mas se o presidente de uma nação proceder de maneira ruim, desagradando a Deus, ele não viverá. Assim diz o Senhor Jeová. Leia o capítulo todo que você vai entender de maneira mais profunda, capítulo 18 do livro de Ezequiel. Você vai entender de maneira mais profunda o recado de Deus que ele deu nesse dia para a nação de Israel, o que vale para nós também nos dias de hoje. Se um ministro, como aqui no Brasil existem ministros, deputados, senadores, governadores, presidente, prefeito, vereadores, se um político na nossa nação procede dentro da verdade, esse será considerado justo diante de Deus e no dia do julgamento final, ele não será condenado ao abismo, porque procedeu com a verdade. Mas se esse político, esse ministro, não julgar de maneira correta as questões e agir de maneira que não agrada a Deus, essa pessoa será julgada culpado diante de Deus. Eu não posso apontar o dedo para ninguém. Eu não posso apontar o dedo, né, e falar que tal pessoa merece tal coisa, porque eu sou um homem, sou falho, sou pecador. Mas Deus não deixa passar nada, né? Deus, ele está sentado no seu trono, aonde ele vê todas as coisas e ele vê tudo que está acontecendo à nossa volta. Ele sabe de tudo que acontece, dia após dia. E você precisa entender que se você não proceder dentro da verdade, você será julgado por Deus no dia do juízo final e será condenado. Isso não é coisa da minha cabeça, viu? Eu falo com toda sinceridade. Isso não é coisa da minha cabeça, né? Hoje em dia tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Tem pessoas que têm a gente que prega o evangelho como preconceituosos, né? Eles têm a gente como preconceituosos, não todos, mas tem pessoas que têm a gente como preconceituosos porque a gente fala que homossexualismo, lesbianismo é pecado, a gente fala, mas não é a gente que tirou da nossa cabeça essa questão, mas é a Bíblia que considera isso pecado diante de Deus, né? E isso daqui que eu falo não é preconceito, não é homofobia, eu garanto isso, porque Deus foi quem mandou o homem escrever isso. E só para você ter uma ideia, você pode pesquisar
testemunhos de homossexuais, de mulheres que eram lésbicas e se converteram verdadeiramente, se libertaram, né? E se você for olhar, mesmo na internet, você encontra testemunho, você encontra pessoas que são homossexuais ou que são lésbicas, que reconhecem que estão num caminho que não agrada a Deus. Eles reconhecem. Então não é preconceito. Preconceito é se eu agir de maneira grosseira com uma dessas pessoas porque ela tem tal opção sexual. Então será preconceito da minha parte. Mas quando eu prego a palavra, eu não estou agindo de preconceito com ninguém. Eu estou levando a ele uma advertência de Deus para que ele conserte o seu caminho e possa ter direito de perdão. Tá certo? Assim vale para qualquer pessoa que pratica pecado. A pessoa que rouba, a pessoa que mata, a pessoa que faz tráfico, qualquer pessoa que pratica o pecado, ela precisa se retratar com Deus. Caso contrário, ela não será salva. E aí tem pessoas que ficam balançando, como diz o ditado popular, cocheando em dois pensamentos, e outros não acreditam, como eu já falei, né, que isso possa ser verdade, não acreditam que existe um abismo, não existe um inferno. E a questão é que muita gente já não tem mais nem a chance de se retratar com Deus, porque não acreditaram, duvidaram dessa palavra. Então, meus queridos, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em Jesus Cristo. Tá certo? A Bíblia vai se cumprir. O sistema vai falir. Certo? Não haverá um tempo, não vai se restabelecer as coisas de maneira que a gente vai poder viver como se nada fosse mais se acabar. Não vai, viu? Então não fique preocupado, não fique se perturbando, não fique xingando as pessoas, não fique desmoralizando as pessoas na internet. Não use suas redes sociais para desmoralizar ninguém, porque nós somos apenas pó, nós não somos pessoas dignas de desmoralizar ninguém não, independente da opção religiosa dela, porque é uma questão de opção para muitas pessoas. Para quem segue a Cristo é uma questão de decisão para andar com a verdade, né? Não é apenas uma opção, é uma questão de seguir a verdade. Então, não se apavore, porque Jesus disse que haveria fome, haveria pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, né? Ele disse, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, não fiquem com medo, porque isso é o princípio do fim, né? Essas coisas são necessárias. Então você precisa crer em Deus, precisa crer em Jesus. Não fique aí se perturbando ou preocupado e falando de meio mundo de absurdo com as pessoas, não. Porque eu e você somos dependentes da misericórdia de Deus. Acabou-se a história. Não importa o patamar que nós estiver, financeiramente, socialmente, eu sempre gosto de falar isso. Não importa, somos sempre dependentes da misericórdia de Deus, porque Ele é maior do que todos nós. Ele é maior do que todos os governos da terra. Se juntasse hoje todos os governos da terra com os seus impérios de armas que tem para querer derrotar Deus, Deus tem o poder de exterminar toda a terra num instante. Se Ele quisesse fazer isso, Ele faria. Bastava Ele fazer a mesma coisa que Ele fez no início, que Ele mandou que haja luz e houve luz, e tudo que Ele ordenou apareceu. Então, assim como Ele construiu, Ele poderia destruir também. Eu acredito que até mais rápido do que quando Ele construiu. Tá certo? Então, que Deus te abençoe. Um abraço e que Deus venha nos dar a graça e a felicidade de dizer que o Senhor é conosco. Amém?
Até o nosso próximo vídeo, para a glória de Deus. E que Deus abençoe a tua casa. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas que assistem esses vídeos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos dê a graça de viver em paz no meio dos governantes, viver em paz uns com os outros. Nos dê alegria, fortaleça o nosso espírito, cura as feridas do corpo, do espírito e da alma de cada um de nós e abençoa a nossa casa com proteção. É assim que eu oro e te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!